Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É uma alegria poder revê-los aqui nesta manhã, nesse culto de ceia, e eu espero sinceramente que nós já estejamos aqui sendo abençoados, e glórias a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos, alguns queridos irmãos que nos visitam aqui. É uma grande alegria, um grande prazer, uma grande satisfação tê-los conosco aqui nesta manhã. Eu quero convidá-los, meus irmãos, para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 14 e versículos 3 a 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14 e versículos 3 a 9. Aqueles que puderem ficar em pé, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: E estando ele, isto é, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E, quebrando o vaso, derramou-o sobre a cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também será contado o que ela fez para sua memória. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele que fale graciosamente ao nosso coração nesta manhã. Pai, nós queremos bendizer o seu nome, queremos agradecê-lo pela sua bondade, queremos louvá-lo pela oportunidade que temos de, a cada domingo, Senhor, também às quartas-feiras, nos reunirmos neste lugar para buscarmos a sua face, para estudarmos a sua palavra, para termos comunhão com o nosso irmão, para termos comunhão contigo, sobretudo, que é o alvo, o objetivo maior da nossa vida. E te agradecemos porque o Senhor tem preservado a nossa vida, tem abençoado a nossa semana, a nossa família, apesar dos percalços que eventualmente tenhamos experimentado, mas em todas estas coisas temos contado com a sua boa, forte e poderosa mão. Nós temos visto o seu agir em nossa vida e também através dela. Agora, Senhor, nós acabamos de ler um trecho importante da sua palavra. E como sempre fazemos, nós pedimos ao Senhor, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos oriente, que nos abençoe, que nos dirija em todas as coisas e particularmente nos instrua mais uma vez nos Teus caminhos neste culto de ceia. E que tudo aquilo que nós aqui dissermos, todos os ensinos aqui, Senhor, propagados, venham glorificar o seu nome e venham também edificar a nossa fé, aprimorá-la nos teus caminhos. Nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos e te pedimos todas estas coisas, desde já agradecidos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem se assentar. Nós queremos neste culto de ceia meditar sobre o tema, aliás, parecido até com um dos temas sobre os quais falamos em domingos anteriores, mas o tema que envolve 8 lições sobre a adoração. 8 lições sobre a adoração, tendo como ponto de partida, tendo como fundamento o exemplo desta mulher citada aqui no texto de Marcos, no capítulo 14, nos versículos 3 a 9. Meus irmãos, vez por outra, os evangelhos são pródigos, são abundantes em relatarem mulheres realizando, por sua vez, importantes papéis durante o ministério terreno, o chamado, assim chamado, ministério público de Jesus.
E esse trecho de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, é um desses trechos, é um desses relatos. Nele, nós vemos uma mulher adorando a Jesus de forma profunda e verdadeira, de forma sincera. E a partir do belo exemplo dessa mulher, eu diria que nós podemos descobrir pelo menos 8 lições sobre a adoração. E eu gostaria de compartilhar essas lições com vocês a partir desse momento. E quando eu leio esse texto, eu descubro, em primeiro lugar, que adorar é se aproximar de Jesus com a intenção de dar e não apenas de receber. Adorar é se aproximar de Jesus com a intenção de dar e não apenas de receber. Vejamos o que diz Marcos no capítulo 14, versículo 3, parte A. E estando ele, isto é Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher que trazia. Veio uma mulher que trazia. Essa história, que é narrada aqui em Marcos, no capítulo 14, versículos 3 a 9, ela também é contada em Mateus, no capítulo 26, versículo 6 até o 13, e também é narrada em João, no capítulo 12, versículos 1 a 8. Obviamente, com alguns outros detalhes, com alguns outros acréscimos, com alguns outros elementos particulares, característicos da percepção de cada um dos evangelistas que descreve sobre este assunto, à exceção, no presente caso, de Lucas. Mas, quando nós vamos para João, no capítulo 12 e nos versículos 1 a 3, nós descobrimos detalhes sobre esta mulher que Marcos e Mateus não nos dão. Tanto Mateus quanto Marcos não nos fornecem a identidade dessa mulher que derramou um unguento sobre Jesus. Mas quando nós vamos para João, capítulo 12, versículos 1 a 3, nós descobrimos que esta mulher era Maria de Betânia, que era, por sua vez, irmã tanto de Marta quanto de Lázaro, ambos amigos de Jesus, pessoas com as quais Jesus tinha um relacionamento, digamos que mais próximo, mais íntimo. Jesus, meus irmãos, nos diz o texto, ele estava com essas pessoas na casa de um homem chamado Simão o leproso, ou talvez deveríamos melhor entendê-lo como Simão, aquele que havia sido leproso, e não que era leproso nesse contexto, porque se ele continuasse leproso, evidentemente ele não poderia ter relacionamento próximo com as pessoas. E aí é muito possível que esse Simão, que fora leproso, em algum momento da sua vida, ele foi curado por Jesus, e agora, possivelmente, ele estava oferecendo um banquete como forma de expressar gratidão a Jesus pela cura dele recebida. Então, este parece-nos que é o contexto, de forma geral, acerca desta passagem. E para nós entendermos algumas outras informações, eu creio que seja igualmente pertinente mencionarmos aqui alguns elementos, alguns dados, digamos que culturais, relacionados a esse contexto. Na época de Jesus, quando as pessoas iam almoçar, ou quando elas iam jantar, elas costumavam ficar reclinadas sobre a mesa e apoiadas normalmente sobre o seu lado esquerdo do seu corpo, de modo a que pudessem deixar a sua mão direita livre para poderem ali pegar os alimentos e, portanto, levá-los à boca. E para fazer isso, as pessoas não usavam talheres, mas usavam os dedos ou usavam um pedaço de pão, especialmente para pegar aquela comida que era picada, de forma geral ali, entre os ingredientes do almoço ou da janta. Então, em meio a essa refeição, típica do contexto judaico da época, sobretudo do primeiro século da nossa era, um fato inusitado, uma atitude estranha, um acontecimento, no mínimo, esquisito, ocorre em meio àquele jantar. Uma mulher, mais uma vez, não chamada pelo nome aqui em Marcos, mas denominada pelo nome em João, uma mulher que é Maria de Betânia, ela se aproxima de Jesus, muito possivelmente por trás dele, trazendo algo para lhe oferecer. E o que chama aqui a minha atenção, meus irmãos, é que Maria não se aproxima de Jesus com o propósito de lhe pedir algo.
uma bênção, uma cura, uma resposta de oração, ou o que quer que seja. Não que esses pedidos não sejam legítimos e não possam ser feitos, mas Maria se aproxima de Jesus com o propósito de lhe dar algo, e algo que custava caro. Eu tenho para mim que às vezes nós nos aproximamos de Jesus como um cliente se aproxima das prateleiras de um supermercado. Às vezes nós nos aproximamos de Jesus com uma lista enorme de pedidos e apenas lhe dizemos: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, e assim por diante. Mas esta mulher se aproximou de Jesus com uma atitude adoradora e não com uma atitude utilitarista. Ela se aproxima dele com o propósito de dar-lhe algo e não com o propósito de lhe pedir algo. Ela se aproximou dele com este propósito. E você, meu irmão, quando você se aproxima de Jesus, você costuma se aproximar dele com uma postura adoradora, como a desta mulher, ou você só se aproxima dele com uma lista enorme de pedidos e de desejos para que ele venha eventualmente satisfazer os seus caprichos, os seus e os meus pedidos em termos gerais? Esta mulher se aproxima de Jesus com o propósito de lhe dar algo, de lhe oferecer algo. Essa é a primeira característica que eu encontro aqui, que diz respeito à adoração. Mas uma segunda lição igualmente importante é a seguinte: eu também aprendo nesse texto que adorar é oferecer a Jesus o nosso melhor. Adorar é oferecer a Jesus o nosso melhor. Marcos 14, versículo 3, parte B, diz que ela traz o seguinte: um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Algumas traduções dirão caríssimo, de muito valor, ou algo mais ou menos semelhante a isso, ou aproximado disso. Infelizmente, existem pessoas que costumam oferecer apenas o resto, apenas a sobra para Deus. O resto da sua agenda, o resto do seu dinheiro, o resto da sua saúde, o resto do seu tempo, o resto da sua vida, o resto da sua vitalidade e assim por diante. São pessoas que vivem oferecendo apenas o resto, a sobra para Deus, mas querem que Deus lhes dê tudo de bom e do melhor e querem que Deus as abençoe em todas as áreas das suas vidas. Mas quando leio esse texto, eu descubro que não foi isso que Maria de Betânia fez. Ela ofereceu a Jesus um unguento de nardo puro de muito preço. Maria, meus irmãos, Maria de Betânia não era avarenta, não era mesquinha, não era miserável. Sabe por quê? Porque a linguagem do amor, amor este que ela demonstra ter por Jesus, é a linguagem da generosidade. O amor não é avarento, o amor não é mesquinho, o amor não é miserável, o amor é doador. E quando eu olho para esta mulher, eu descubro que ela tem o desejo verdadeiro de amar a Jesus, ela ama Jesus e ela busca adorá-lo com tudo aquilo que ela tem e com tudo aquilo que ela é. Segundo os estudiosos, só para nós termos uma ideia, este perfume que ela, este unguento, este óleo que ela derrama sobre Jesus, ele era um óleo de uma raiz provavelmente importada da Índia ou do sul da Arábia, e que valia o mesmo que um salário de um ano de um trabalhador comum. Só para os irmãos terem uma ideia, com o preço do unguento que Maria derramou sobre Jesus, daria, por exemplo, para alimentar 300 famílias durante um dia inteiro e ainda sobraria. Mas sabe qual é o pensamento de Maria? Ela pensava: eu não posso oferecer a Jesus menos do que o meu melhor. Menos do que o meu melhor. E você, meu irmão, quando você oferece algo para Deus, você lhe oferece o seu melhor ou você costuma lhe oferecer apenas o resto, apenas a sobra? Quanto tempo você, por exemplo, dedica ao estudo e à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você separa para a oração? Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus e na comunhão com as pessoas de Deus e com as coisas do reino de Deus? Essa mulher
demonstrou que amava Jesus e que o adorava, dando-lhe o seu melhor. A adoração, a verdadeira adoração devotada a Deus, não se contenta com menos do que o melhor que lhe é oferecido, que é oferecido a Deus. Isso nos leva a uma terceira lição igualmente importante, que é a seguinte: adorar é dar a Jesus tudo o que temos e somos de forma irrecuperável. Adorar é dar a Jesus tudo o que temos e somos de forma irrecuperável. Vejamos o gesto dessa mulher em Marcos 14, ainda no versículo 3, parte C, a última parte do versículo, que diz: e quebrando o vaso, derramou-o, isto é, derramou o seu conteúdo, o conteúdo do vaso, sobre a cabeça, ou seja, a cabeça de Jesus. Meus irmãos, adorar a Jesus não é fazer uma compra, não é como fazer uma compra que depois pode ser estornada. Adorar a Jesus não é realizar um negócio que depois pode ser desfeito, pode ser cancelado. Adorar a Jesus é um caminho que deve ser encarado como um caminho sem volta, um caminho sem retorno, um caminho de uma mão única, onde apenas nós vamos até Ele pela sua graça e não há retorno dessa vida em Deus, em Cristo e relacionada às coisas de Deus. Ao derramar sobre Jesus um unguento cujo valor, mais uma vez, equivalia ao salário de um ano de um trabalhador comum, Maria de Betânia estava praticando uma ação que era irretornável, que era irreversível, que era irrevogável, era uma ação definitiva. Uma vez derramado aquele conteúdo, ele não poderia voltar novamente para o frasco. Era uma atitude tomada de uma vez por todas e sem retorno, sem cancelamento, sem nada do gênero. Mas infelizmente, mais uma vez, existem pessoas que pensam que se relacionar com Jesus é como comprar uma roupa, ou ganhar uma roupa. Então, se aquela roupa não servir para mim, ou se eu não gostar daquele modelo, eu simplesmente me dirijo ali até a loja, eu tenho 30 dias até para trocar aquele produto, para devolvê-lo, para receber o meu dinheiro de volta, enfim. Mas, meus irmãos, nós podemos nos relacionar assim com objetos, mas não podemos e não devemos nos relacionar dessa forma com Jesus. Paulo, aliás, entendeu que a fé cristã é um caminho sem volta. E por isso ele escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se Paulo dissesse: quando eu me converti, Paulo morreu e Cristo o substituiu. Adorar é encarar a vida em Cristo como um caminho sem volta. Um caminho sem retorno. Mesmo porque não há outro caminho semelhante a este. Não há outro caminho que chegue perto deste. Adorar a Cristo e a vida cristã é um caminho único, caminho este que Deus nos possibilita que trilhemos por meio da sua graça e por meio do seu habitar poderoso do seu Espírito Santo em mim, em você, em nós. Mas em quarto lugar, eu também aprendo que adorar é se lançar diante de Jesus sem se preocupar com a opinião alheia. Adorar é se lançar, é se colocar, é se pôr diante de Jesus sem se preocupar com a opinião alheia. Veja o que dizem os versículos 4 e 5 de Marcos 14. Marcos 14, versículos 4 e 5. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Ao derramar sobre Jesus um unguento, cujo valor ele equivalia ao salário de um ano de um trabalhador comum, Maria de Betânia foi criticada. Disseram que aquilo era um desperdício e que ela poderia ter ajudado os pobres, as instituições, digamos, de caridade da época, com todo aquele valor que fora, na visão dos discípulos e outros ali no contexto, valor este que fora, na perspectiva deles, desperdiçado. Mas, meus irmãos,
é importante observarmos aqui que Maria não se deixou levar pelas críticas das pessoas ao seu redor. O que movia Maria não era a opinião pública, não era a aprovação do senso comum, não era o parecer dos falsos moralistas daquela época, e também não eram os aplausos dos religiosos e dos teólogos do seu tempo. O que movia a Maria era o desejo sincero de adorar a Jesus, a despeito do que as pessoas iriam dizer sobre isso. Ela não se preocupava com a opinião das pessoas, ela se preocupava com aquilo que Jesus pensava acerca dela, das atitudes dela e do coração verdadeiramente adorador presente nela. E quanto a mim e a você, meu irmão, minha irmã, quando formos adorar a Jesus, não nos preocupemos com os críticos, com os falsos moralistas ou com a aprovação dos pseudo-religiosos. Quando adorarmos a Jesus, nos preocupemos apenas com a aprovação do próprio Jesus, porque é a Ele a quem nós queremos agradar e não a homens, não a instituições, não a pastores, não a teólogos, não a religiosos ou moralistas. Nós queremos adorar apenas a Jesus e agradar tão somente e unicamente a Ele e a ninguém mais. E essa é a atitude desta mulher. Isso nos leva a um quinto item, a uma quinta lição importante, que é a seguinte: adorar é servir a Jesus enquanto é possível fazê-lo. Adorar é servir a Jesus enquanto é possível fazê-lo. Marcos, no capítulo 14, versículos 6 e 7, dizem: Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui tem um negócio muito interessante. Essa expressão boa obra, ela parece ser, ao que tudo indica, uma expressão técnica judaica. Vou explicar. No judaísmo, existiam 3 categorias de boas obras. Primeira, existiam as 613 mitzvot, ou 613 mandamentos, que eram mencionados na Torá e que deveriam ser observados por todo e qualquer judeu piedoso. Segundo, existia a tzedakah. Tzedakah é uma palavra hebraica que quer dizer justiça. Mas, no contexto judaico, tzedakah eram as doações, as ofertas, as esmolas, as boas ações realizadas para com os pobres, para com os mendigos, para com os menos favoráveis da sociedade. E, em terceiro lugar, existiam as ações de misericórdia, entre as quais, por exemplo, preste bem atenção nisso, entre as quais se destacava a ação de oferecer um enterro digno aos mortos que não tinham parentes e não tinham condição de, evidentemente, após o seu falecimento, terem tal enterro. E essa ação era muito importante no judaísmo, visto que era uma ação que nunca mais poderia ser repetida. E, portanto, era uma ação de misericórdia absolutamente importante. Então, a julgar pelo contexto dessa passagem bíblica, é como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: vocês terão tempo suficiente para obedecer, para observar os mandamentos da Torá, e vocês também poderão ajudar os pobres sempre que vocês quiserem, porque os pobres sempre existirão entre vocês. Mas, como o momento da minha crucificação e da minha partida se aproximam, da minha sepultura se aproximam, então a oportunidade de ungir o meu corpo para o túmulo, para a sepultura, como era o costume do judaísmo, é agora, porque vocês não me terão sempre com vocês fisicamente. Então o que ela fez foi a atitude correta, e ela observou um dos preceitos do judaísmo, que envolve as chamadas ações de misericórdia. Então, meus irmãos, ao que tudo indica, Maria de Betânia, mesmo sem talvez estar consciente disso, ela ungiu o corpo de Jesus para o seu sepultamento, que se daria em poucos dias. Os estudiosos debatem sobre se ela tinha consciência de que Jesus morreria nos próximos dias ou não. Há quem diga que ela tinha essa consciência, por menor que seja, e há aqueles que dizem que não.
mas as atitudes dela, digamos, que coincidiram com esse contexto no qual Jesus se aproximava da morte. Mas aqui nós podemos extrair uma singela, mas eu diria que ao mesmo tempo profunda lição para a nossa vida, a partir do gesto de Maria de Betânia para com o Senhor Jesus. Qual é a lição? Às vezes, nós manifestamos o nosso apreço, a nossa consideração por alguém, quando já é tarde demais. Às vezes, demonstramos o nosso carinho por uma pessoa, quando essa pessoa já partiu e, portanto, evidentemente, já não está mais entre nós. Às vezes, demoramos para dizer para alguém como essa pessoa é importante para nós e como nós a amamos. Às vezes, sobretudo, especialmente na nossa cultura brasileira, nós só enviamos flores para uma pessoa depois que ela morreu. Quando, na verdade, deveríamos ter feito isso em vida, deveríamos ter praticado esse gesto em vida. Jesus disse: vocês sempre terão os pobres para fazer-lhes bem, mas eu nem sempre estarei com vocês. Essa mulher, Maria de Betânia, soube captar, soube perceber a oportunidade única que ela tinha na sua vida. Meu irmão, cuidado com essas atitudes tão enraizadas no nosso contexto. Hoje é o dia para você demonstrar amor para o seu pai, para o seu filho, para com o seu marido, para com o seu irmão em Cristo, para com o seu parente, para com o seu colega de serviço, para com o seu patrão, para com o seu professor, para com o seu aluno, para com o seu amigo, o seu vizinho. Hoje é o dia. E o ato dessa mulher diante de Jesus me recorda outro texto veterotestamentário. Em Isaías, por exemplo, Isaías no capítulo 55 e versículo 6, o profeta Isaías nos dá um importante conselho, ou melhor dizendo, uma importante ordem, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Embora hoje Deus esteja acessível a todo aquele que, por intermédio da sua graça, vier a buscá-lo, contudo, haverá um dia, meus irmãos, em que isso não mais será possível, especialmente quando ocorrer o juízo final e, portanto, o destino dos homens e mulheres e de todos já estiver irremediavelmente selado. Por isso, adore a Deus enquanto há tempo. Hoje é o dia de adorá-lo. Hoje é o momento propício para adorá-lo. Hoje é o momento adequado para se entregar a Ele, se você ainda não fez, porque amanhã pode ser tarde demais, meu irmão. Não desperdice a oportunidade, o privilégio e o momento que Deus graciosamente está te dando. E esse tempo oportuno se chama hoje, porque amanhã pode ser muito, muito, muito tarde. Essa mulher percebeu o momento em que vivia e não desperdiçou a profunda e gloriosa oportunidade que Deus graciosamente lhe concedeu. Mas, olhando ainda para o nosso texto, eu também aprendo em sexto lugar que adorar é fazer para Jesus aquilo que está ao nosso alcance. Preste bem atenção nisso. Adorar é fazer para Jesus aquilo que está ao nosso alcance. Veja o que diz Marcos 14, 8. Esta fez o que podia, grife bem isso aí. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Essa frase, esta fez o que podia, ela chama muito a minha atenção aqui. Adorar, meus irmãos, não é fazer aquilo que está fora do seu alcance e que, portanto, é impossível de ser feito. Adorar é fazer aquilo que está ao nosso alcance e que, portanto, pode e deve ser feito. Eu tenho para mim que quando nós estivermos diante de Deus naquele grande dia futuro, quando estivermos diante dele, Deus não cobrará de nenhum de nós aquilo que estava fora do nosso alcance, mas Ele cobrará, isto sim, de nós aquilo que estava totalmente dentro do nosso alcance e que nós fizemos ou não fizemos. Deus, por exemplo, não cobrará dos homens: por que vocês não deram à luz?
Porque, afinal de contas, Deus não dotou os homens com aparelho reprodutor feminino. Deus também não cobrará os seres humanos dizendo: por que vocês não viveram debaixo das águas? Porque Deus não criou os seres humanos com guelras, nós não somos peixes. Mas Deus cobrará dos homens o seguinte: porque vocês, podendo me amar, não me amaram. Porque vocês, podendo amar ao próximo, não fizeram. Porque você, podendo me servir, não me serviu. Porque você, podendo fazer tudo o que estava ao seu alcance para me buscar, não o fez. Deus não nos cobrará por aquilo que nós não podemos fazer, mas nos cobrará por tudo aquilo que por sua graça nos é possível fazer, mas que vez por outra, por vários motivos, nós omitimos, fizemos de conta que não era conosco e assim por diante. Maria de Betânia, meus irmãos, fez tudo o que estava ao seu alcance a fim de expressar o seu amor e a sua profunda adoração a Jesus. E nós? Será que nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance ou não? Eu creio que esta seja uma importante pergunta que podemos e devemos fazer a nós mesmos nesse contexto. Isso nos leva a uma penúltima lição no nosso texto de Marcos 14, versículos 3 a 9. Desta vez, meditando sobre o versículo 9. Mas qual é esta sétima lição? Eu aprendo em sétimo lugar que adorar é deixar como legado um bom exemplo de serviço prestado a Jesus. Adorar é deixar como legado um bom exemplo de serviço prestado a Jesus. Veja o que diz o versículo 9, Marcos 14, 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também será contado o que ela fez para a sua memória. Aqui algumas perguntas bem básicas devem ser feitas. Meu irmão, quando você partir desse mundo, que tipo de legado você deixará às pessoas? Quando você partir desse mundo, as pessoas dirão de você aquilo que disseram a respeito do rei Jeorão, isto é, ele foi sem deixar de si saudades, ou elas dirão, ela era uma pessoa muito generosa, ela derramou um unguento muito caro sobre Jesus. Quando você partir desse mundo, as pessoas dirão, esse daí já foi tarde, estava na hora extra, ou elas dirão, ele deixou como legado uma vida inteira de serviços prestados a Jesus. Como eu aprendi com aquele irmão, com o seu exemplo de piedade, de assiduidade aos cultos, de amor a Deus, de amor ao próximo, de serviços prestados ao reino, de carinho por Jesus, pela obra de Jesus, pelos valores de Jesus. Quando eu e você partirmos deste mundo, e um dia nós partiremos, que rastro nós teremos deixado atrás de nós? O ato dessa mulher, o gesto dessa mulher, esse gesto adorador, generoso, doador, ficou registrado para que sempre que o evangelho fosse pregado ou lido, ficasse ali registrado o ato gracioso, generoso e repleto de adoração e de amor por Jesus dessa mulher chamada Maria de Betânia. Isso nos leva, meus irmãos, ao oitavo e último ponto, ou à oitava e última lição. Eu aprendo em último lugar, e esse ponto tem a ver com um ou outro ponto já citado anteriormente. Eu aprendo em oitavo e último lugar que adorar é amar a Jesus de forma extravagante. Adorar é amar a Jesus de forma extravagante. Veja agora o que diz João. Agora estou pulando de Marcos e estou indo para um dos textos paralelos que falam sobre a atitude dessa mulher, Maria de Betânia. João capítulo 12, versículo 3. Veja o que esse texto diz sobre essa mesma mulher de Marcos 14, versículos 3 a 9. João 12, 3 diz: então Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E o que aconteceu? E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Para a gente explicar esse versículo 3, a gente tem que dar uma olhada bem breve sobre a cultura
da Palestina do primeiro século em que Jesus, os seus discípulos e a própria Maria de Betânia viveram. Meus irmãos, na época de Jesus, se um anfitrião ele aspergisse apenas algumas poucas gotas de óleo aromático na cabeça de um hóspede, quando este evidentemente fosse visitá-lo, esse simples gesto já era encarado como um gesto de grande generosidade. Então a pessoa entrava na casa do outro, como ela vinha de um contexto com muito calor, né, um deserto, aquela coisa toda. Então, uma das atitudes que o anfitrião fazia era derramar algumas gotas, porque era caro, né? Um óleo aromatizado, muitas vezes importado, era caro. Então você derramava algumas gotas para mostrar o carinho para com aquela pessoa, um bom trato, né? Aquela recepção, digamos que amistosa, amigável. E naquela época, era costume, por exemplo, ungir a cabeça de convidados, mas os pés normalmente não eram ungidos com óleo. Você colocava algumas gotinhas na cabeça. Nos pés, não. Nos pés, no máximo que ocorria é pegar um pouco de água e lavar os pés. Porque a pessoa vinha do deserto, imagine, naquela época com sandálias, então os pés deveriam voltar mais ou menos pretos daquela areia do deserto. Então o que você fazia? Um pouquinho de gota na cabeça, gota de um óleo de alguma resina aromática, e um pouquinho de água para lavar os pés, para tirar aqueles cascorões, aquela sujeira das sandálias de caminhada no deserto. Mas, além disso, os judeus, por razões evidentemente culturais, eles não gostavam das mulheres que deixavam a sua cabeça descoberta, os cabelos à mostra, e, portanto, expunham os seus cabelos aos homens, motivo pelo qual algumas igrejas, e sobretudo no contexto do antigo, né, o Oriente Próximo, ou do contexto do Oriente Médio atual, mulheres cobrem os seus cabelos, porque o cabelo é visto como algo muito erótico, muito sensual, e ele poderia atiçar desejos, digamos, masculinos. Por isso que a mulher, no contexto do Oriente Médio, ela deve ter ali o seu cabelo escondido, oculto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe isso em alguns contextos. Mas o que Maria de Betânia faz aqui? Observem. Ela derramou o seu caro perfume sobre a cabeça de Jesus, conforme Mateus 26:7, Marcos 14:3, sobre o corpo de Jesus, conforme Mateus 26:12, e ainda sobre os pés de Jesus, conforme João capítulo 12, versículo 3. E além disso, ela transformou os seus cabelos em toalha e com eles enxugou os pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui com Maria de Betânia? Que adorar é amar a Jesus de forma extravagante. Maria não poupa recursos e não faz cerimônia para adorar a Jesus. Ela não se preocupa com formalismos estéreis e com uma burocracia religiosa sem vida. O objetivo de Maria é tão somente adorar a Jesus com tudo que ela tem e com tudo que ela é. E aqui, meus irmãos, que Deus nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade, e da maneira mais profunda e mais verdadeira que seja possível. Maria de Betânia não se preocupou com o que rabinos, pseudo-religiosos ou pseudo-moralistas diriam acerca da sua atitude. Uma mulher com cabelo solto em público. Ela não só derrama unguento sobre os pés de Jesus, algo absolutamente incomum para aquela época, mas ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. A adoração dela é desprendida. Ela não está amarrada por formalismos estéreis e burocráticos da religião judaica. Ela sente-se livre para adorar a Jesus da forma mais plena e profunda que ela poderia fazer naquele contexto. E aqui eu gostaria, com esse texto no final, de fazer essa advertência. Cuidado, meu irmão, com os formalismos rígidos da religião. Cuidado com as burocracias estéreis que não produzem nada a não ser morte. Já olharam para um cadáver? Não existe nada mais formal do que um cadáver, mas é um cadáver, está morto. Formal. Se é homem ainda, né? De terno, paletó. Você fala, poxa, mas que belo defunto, né? Muito formal, maravilhoso, mas não tem vida.
Às vezes a nossa religião é assim. É muito formal, é muito bela, segue estereótipos e tudo, mas nós não acabamos a aprender a verdadeira lição que Maria de Betânia nos ensina, que é adorar a Jesus e amá-lo de forma extravagante. Ame a Jesus, meu irmão, com tudo que você tem, com tudo que você é. Adore-o para valer. Com a sua vida, com o seu casamento, com o seu trabalho, com os seus bens, com a sua saúde, com o seu vigor. Não se esqueça que amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia propício que Deus nos oportunizou para que venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade, a partir do belíssimo exemplo que Maria de Betânia nos deu nesse texto bíblico. Amém? Eu quero então concluir essa mensagem apenas recapitulando os itens que nós aqui mencionamos. E hoje nós aprendemos pelo menos 8 lições importantes sobre a adoração, a partir do belíssimo exemplo de Maria de Betânia. Nós vimos que, em primeiro lugar, adorar é se aproximar de Jesus com a intenção de dar e não apenas de receber. Segundo, adorar é oferecer a Jesus o nosso melhor. Terceiro, adorar é dar a Jesus tudo que temos e somos de forma irrecuperável, irretornável, irrevogável. Quarto, adorar é se lançar diante de Jesus sem se preocupar com a opinião alheia. Quinto, adorar é servir a Jesus enquanto é possível fazê-lo. Sexto, adorar é fazer para Jesus aquilo que está ao nosso alcance. Sétimo, adorar é deixar como legado um bom exemplo de serviço prestado a Deus. E por fim, em oitavo e último lugar, adorar é amar a Jesus de forma extravagante. Mesmo que isto signifique pegar a economia, a poupancinha, quebrar ali o cofrinho, o porquinho, com um ano equivalente de salário, eu vou quebrar e vou derramar em Jesus. Mesmo que pessoas nos critiquem, por fazermos atitudes, tomarmos posicionamentos estranhos, como ungir até os pés de Jesus com óleo, que desperdício! E como se não bastasse, ela ainda enxuga os seus pés com os seus cabelos. Maria de Betânia é uma adoradora extravagante. Diante de Deus, ela não quer saber de mais nada e de mais ninguém. Ela não se preocupa com a opinião dos homens. Ela só tem Jesus em mente, Deus em mente, as coisas de Deus em mente. Meu desejo nesta manhã é que o reino de Deus, os valores de Deus, venham impregnar, venham saturar a minha e a sua mente nessa manhã. Que os nossos pensamentos estejam sempre voltados para Deus, para as suas coisas, para os seus valores, e que Ele seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. Eu gostaria que você refletisse nesse momento, meu irmão, sobre os motivos que têm feito você adorar a Jesus. Nós mencionamos em primeiro lugar que adorar a Jesus é se aproximar dele com a intenção de dar e não apenas de receber. Às vezes, vamos à igreja, ou quando dobramos os nossos joelhos em nossos quartos, ou em quaisquer outros aposentos, nós costumamos oferecer para Jesus aquela lista infindável de pedidos. Senhor, faça isso, faça aquilo, cure aquele outro, dê aquilo lá, abençoe aquilo, abra essa porta, feche aquela outra. É como se Jesus fosse um supermercado gospel. Só nos aproximamos dele com intenções utilitaristas. Queremos apenas que Ele nos dê. Mas muitas vezes somos ingratos. Não o agradecemos. Não lhe bendizemos. Não o adoramos como Maria de Betânia de forma extravagante. Em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a revermos a nossa postura enquanto adoradores e adoradoras de Deus. Amém? Pai, eu quero te louvar, quero te bendizer, porque o Senhor nos ensinou uma série de lições preciosas nesta manhã
sobre Maria de Betânia, Senhor. E nós te louvamos pelo exemplo que ela deu, e que o Senhor disse que onde o Evangelho fosse pregado, como fizemos nesta manhã, aquilo que ela fez ao seu respeito também seria ali divulgado. E nós te louvamos, porque Maria de Betânia não era um fim em si mesma, mas ela se preocupou em adorar ao Senhor. O fim dela, o objetivo dela era o Senhor, Senhor Jesus. E nós te louvamos por esse belíssimo exemplo. E te pedimos que o Senhor corrija a nossa postura enquanto seus adoradores. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos estimule, que a sua palavra nos instrua a adorarmos ao Senhor sempre em espírito e em verdade, porque a sua própria palavra nos diz que o Senhor procura tais que assim o adorem. Ajude-nos, ó Senhor, a fugirmos do formalismo, muitas vezes frio, dessa burocracia sem vida, da religiosidade que muitas vezes nos cerca e que acaba nos possibilitando um culto sem vida, quer seja pessoal, particular, quer seja público, comunitário, como nós estamos fazendo aqui. Ajude-nos a adorá-lo de forma espontânea, de forma voluntária, Senhor, mas conforme os ensinos que o Senhor nos legou, as suas instruções legadas na sua palavra. Abençoa a nossa vida nesta manhã, Senhor. Te louvamos. Ajude-nos a sermos melhores adoradores hoje do que fomos ontem. E se vivermos amanhã, ajude-nos a sermos melhores adoradores do que aqueles que estamos sendo hoje. E que a nossa vida seja sempre entregue a Ti, para adorá-lo, para servi-lo, para buscar o Teu reino e as Tuas coisas acima de todas as demais. Te louvamos, te bendizemos e oferecemos este culto e esta meditação bíblica para a edificação da Sua igreja e para a glória e louvor devidos ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.